era uma sexta-feira e eu estava em casa. A gente sabe que sexta-feira é dia de balada, né? Os amigos chamam, a gente se arruma, se prepara para sair, curtir e encontrar a galera. Mas aquela sexta parecia um pouco diferente. Tinha algo naquela sexta que me incomodava, eu simplesmente não queria sair. Senti que se eu saísse naquela noite, eu não voltaria para casa. Isso era muito, muito forte dentro de mim. Um medo que eu nunca tinha sentido antes me dominou. Mas aí, claro, os amigos começaram a bater na porta. Tum, 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 tum. Mário, bora! Vamos pra festa. Eu não conseguia atender a porta. Não conseguia falar. Algo me prendia. Algo me calava. Não tinha como eu atender aquela porta. E quanto mais eles batiam, mais forte eu sentia que não voltaria para casa. Eu simplesmente não voltaria. Comecei a ficar assustado. Então, talvez meia hora, uma hora depois, meus amigos teimosos finalmente desistiram. Eles finalmente entenderam. A indireta. Eu não ia sair. Eles não entendiam o que estava acontecendo comigo, mas eu fiquei em casa. Deitei no meu sofá, de costas, e caí num sono profundo. A experiência fora do corpo. Quando eu peguei no sono, lembro de ter fechado os olhos. Lembro que eram umas 9 da noite. Abri os olhos de novo tão rápido, quase como um piscar de olhos. Fechou. Abriu. E quando abri os olhos, percebi que meu rosto estava grudado no teto. Meu rosto estava, literalmente, preso no teto. Eu estava tentando me recompor, questionando o que estava acontecendo. E quando olhei de lado, consegui ver meu corpo deitado no sofá. Aí me perguntei, como assim eu consigo ver meu próprio corpo? Acho que todo mundo sabe como funciona um balão de aniversário, né? Ele tem gás hélio, flutua no ar e fica preso por um barbante. Se você soltar, ele fica quicando no teto. Bom, minha alma estava quase assim. Eu me empurrei para baixo, agarrei minha mão na parede e me empurrei de volta. E ficava batendo com o rosto no teto. Fiz isso 2 vezes. Na terceira vez, quando tentei me empurrar para baixo, vi meu corpo de novo e ele estava como que em um estado de paz e descanso. O encontro com o mal comecei a girar lentamente no teto, em círculos. E fui ficando mais rápido, mais rápido. Não, tem nada no teto, então eu estava tentando me agarrar em alguma coisa, mas não conseguia. Fui ficando cada vez mais rápido e no ponto mais rápido comecei a ouvir risadas malignas como de demônios. Eu os ouvia claramente, risadas bem perversas. Enquanto eu ia mais rápido, não sei se vocês já viram filmes de máquina do tempo. Quando a máquina do tempo desaparece e depois volta, era esse o som que eu ouvia enquanto eu ia mais rápido. E me vi num lugar muito, muito escuro. Escuro, escuro. Tinha árvores mortas. O chão, a areia, era de um cinza sujo. O que estava atrás de mim, eu conseguia ver essas coisas porque, em certos momentos, é tão escuro que você não consegue ver a sua mão na frente do rosto. É tão escuro que você não consegue ver nada. Mas o que estava atrás de mim, eu não conseguia olhar para trás. Mas conseguia ver à minha frente que tudo eram árvores mortas. E estava tudo seco, sem vida, sem amor, sem nada, só morte. As criaturas e o sofrimento. Eu estava me movendo lentamente para frente. Mas o que vi no meu espírito quando estava fora do meu corpo, havia 5 demônios correndo ao meu redor. Eles estavam cobertos de preto, quase como bruxas, e bruxos se cobrem. Alguns eram diferentes. Alguns tinham rostos de ratos, outros pareciam morcegos. Vocês veem esses filmes de Hollywood, como eles descrevem os demônios? Hollywood é baseada no anticristo e bruxos e bruxas trabalham para Hollywood, então eles veem demônios. É por isso que eles fazem esses filmes, porque é exatamente assim que eles se parecem. Eles os fazem como se fossem máscaras modelos e fazem filmes assim. É exatamente assim que os demônios se parecem, mas essas coisas são 10 vezes mais fortes, 10 vezes maiores. Alguns têm olhos amarelos, olhos verdes, olhos vermelhos, não como luzinhas de Natal. Esses olhos eram malignos, perversos. Você podia sentir o ódio no olhar deles. Você podia sentir esse ódio.
É um ódio tão avassalador que nem mesmo um ser humano nesta terra tem tanto ódio. Seria esmagador para nós, explodiria nosso coração com um ódio tão feio e avassalador. A jornada no abismo, enquanto eu avançava, algo chamou minha atenção. Meus braços estavam esticados, e o que chamou minha atenção foi que eu não estava andando, eu estava deslizando. E enquanto eu deslizava, eu tinha correntes em mim, correntes com uma bola na ponta. Elas eram tão pesadas, eu queria abaixar minhas mãos, mas simplesmente não conseguia. Estava sentindo aquela dor. E lembro de ter visto esses demônios e eu ficava dizendo: Onde? Onde estou? Me deixem ir. Eles não me diziam nada, mas olhavam para mim e riam, gargalhavam. Era só isso que eles faziam. E eu podia vê-los. Tinham unhas bem longas, afiadas como navalhas. Mas eles não me respondiam. Só ficavam gargalhando e rindo de mim. Enquanto eu avançava, comecei a ver um túnel grande e preto. Esse túnel era enorme. E eu podia ouvir o som desse túnel. E comecei a entrar nesse túnel. E minhas mãos estavam tão pesadas que eu precisava abaixá-las. Mas eu já estava com dor e não conseguia. Mas eu continuava deslizando para dentro do túnel. Quando comecei a entrar no túnel, na metade do caminho, um cheiro terrível começou a sair de lá. Um cheiro que me fez querer morrer. Esse cheiro era simplesmente horrível. Horrível. Se esse cheiro existisse na Terra, a gente morreria, porque é um cheiro terrível. Não há ar lá, não há nada. Então eu tive que passar por esse cheiro. Inferno e suas torturas, vi uma luzinha minúscula no final desse túnel e disse a mim mesmo: Ah, tá bom, assim que eu chegar ao final desse túnel, perto daquela luzinha, estarei seguro. Mas eu queria morrer. Senti uma morte horrível. E a palavra de Deus diz: esta é a segunda morte. É apenas o começo da sua segunda morte, porque eu estava indo para uma eternidade. Finalmente cheguei ao final do túnel. Não vi mais aquela luzinha. Tudo era apenas... Eu não via mais os demônios. Então eu estava lá parado. E de repente chamas subiram do chão com um som muito forte. Foi o som que ouvi. Sabe, a gente abre nossas cortinas de manhã? Era assim que as chamas se separavam. Quando as chamas se dividiram, uma voz me disse: ande para frente, entre aí. Eu andei para frente. Quando fui para frente, havia muitos gritos, muito fogo. Eu vi muitas pessoas lá, muitas pessoas gritando. Estou apenas dizendo que esta é a verdade do que acontece depois da morte. Eu vi tudo isso. Vi rios de fogo, pessoas queimando. Há pessoas queimando lá há muitos, muitos anos, centenas de anos. A carne delas queima, queima, queima e cai. Seus ossos ficam torrados, pretos e cinzas. E quando isso termina, sua pele, sua carne começa a crescer de novo em você, e então as chamas começam de novo. Eu também vi vermes rastejando pela sua carne e pelos seus ossos, e eles estão te comendo. Eles estão comendo sua carne. Não faz diferença. Imagine-se agora na Terra, se você tivesse insetos ou vermes comendo sua carne, como você se sentiria? Mas você está no inferno, não há nada que você possa fazer. Essa é a tortura, essa é a sua vida de tortura eterna lá dentro. Eu vi adolescentes por desobedecerem seus pais. Vi pastores porque, como eu disse antes, eles roubaram meus dízimos. Vi cristãos porque não queriam se levantar e fazer nada por Deus. E cristãos fazendo coisas em casa, pensando que ninguém os veria. Eles continuavam se arrependendo, mas nunca paravam de fazer o que continuavam fazendo, brincando, brincando com Deus. Eles eram ou quentes ou frios, mas eram mornos, e continuavam brincando e orando, orando, mas as chamas lá sobem mais alto para os cristãos. Demônios te torturam de maneiras diferentes, até sexualmente. Eles podem rasgar sua cabeça, eles podem te atacar sexualmente, eles podem te cortar, te esfaquear, eles te rasgam em pedaços e você ainda está vivo. Você pode sentir tudo o que está acontecendo. Eu vi bruxas, vi bruxos, porque Satanás lhes disse que lhes prometera seu reino se o servissem, o que era uma mentira. Tudo o que ele queria era sua alma. Uma alma é como 1 milhão de almas para o Senhor,
que está disponível. O abismo da condenação. Enquanto eu caminhava por essa estrada de terra que é fogo, e eles estão gritando, e as pessoas estão dizendo: me tirem daqui, eu quero fazer o certo, desta vez, eu prometo fazer o certo. Me deixem ir e contar ao mundo e deixem eles saberem que este é um lugar real. O inferno é real. Mas é tarde demais, porque uma vez que temos nossa oportunidade e nossas chances, Deus é tão misericordioso, tão amável. Ele nos dá chance após chance após chance. E se não aproveitamos essa chance, é para lá que vamos. Também há pessoas lá porque não tinham amor e não tinham perdão pelos outros. Eu digo, ore pelos seus inimigos. Eu digo, está na palavra de Deus. Se você não tem amor, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não tem perdão, você não pode entrar no reino dos céus, porque Deus é puro amor. Todas essas pessoas que estavam sendo torturadas e queimadas, não há sono, não há descanso, não há comida, não há água. Você sabe como a gente se sente às vezes quando ficamos sem água por um tempo? A gente precisa de água, mesmo que a gente não goste de água. Mas, poxa, a gente precisa de água. Eu quero um pouco de água. O alimento, quando a noite chega, você está cansado, você precisa dormir. Não há sono lá. Esses demônios entram lá dia e noite e te torturam de todas as maneiras. Nunca há descanso para você. Fogo ardente, quer dizer, isso é o mínimo. Sua promessa de dormir ou beber é a tortura que você está passando com esses demônios. Vícios e desejos carnais. Enquanto eu começo a caminhar por essa trilha, havia rios, mas rios de fogo. E enquanto eu podia ver dentro dos rios, eu podia ver esses olhinhos me olhando, e parecia que eles estavam subindo e descendo. Eram pequenos e estavam acorrentados juntos, e eles estavam andando para cima e para baixo como se quisessem sair. Mas você podia ouvir seus gritos, e você podia vê-los, eles alcançavam com as mãos, você podia ver o esqueleto. E Deus conhece os pensamentos antes mesmo de pensarmos. Então, este é o pior dia. Eu receberia aqueles eram os gays, os homossexuais. Esses são os homens gays que estavam acorrentados juntos, andando e nesses rios de fogo. Mas alguns deles queriam sair, mas era tarde demais. E enquanto a gente vai e eu vou, eu estou andando por essa estrada, e eu posso chamar isso de fogo, e todos esses são esses rios. E eu começo a ver muitas cruzes em chamas por todo o lado. E você vê demônios cutucando as partes íntimas, as bundas, com essas espadas, cutucando as partes íntimas até sair pelo peito e em uma direção diferente. Mas eles começam pelas partes íntimas. E a palavra diz que masturbação é um não, é um pecado. Diz, corte sua mão e jogue-a no fogo. É melhor do que sua mão ou seu corpo inteiro queimarem. Essas eram as pessoas que tinham isso, que estavam acorrentadas, que estavam naquela maldição da qual não conseguiam sair. Pornografia, masturbação, desejos sexuais. Esse DNA os levaria. E isso significa que é algo que os demônios diriam a eles, falariam com eles. Humanos estúpidos. É assim que eles falam. É assim que eles pensam de nós. Que somos estúpidos porque somos tão burros em ouvir cada pequena mentira que o inimigo diz. E eu vi muitos desses cristãos. E por isso eles dizem, bem, muitos cristãos dizem, eu ouvi o diabo me dizer isso. Eu ouvi o diabo. Bem, por que não podemos ouvir Deus? Mas por causa da escravidão em que estamos, o pecado em que estamos. E também por não nos amarmos uns aos outros, porque eu voltei a isso. Não entraremos no reino dos céus se não houver amor, nem arrependimento, nem perdão. Há cristãos lá porque não conseguem perdoar. Simplesmente não perdoariam. Deus diz, se eu perdoei seus pecados e não me lembro mais deles, por que você não pode perdoar? Mas agora era tarde demais. Eles queriam perdoar. Eles estão gritando lá. Eu te perdoo! Eu te perdoo! Me tirem daqui! Eu quero ser livre! Eu quero fazer o certo! Eu quero ir pregar a palavra! Eu quero ir!
Eu só quero viver minha vida por você. Mas diz: é tarde demais. É tarde demais. O pesadelo sem fim, eu podia continuar te guiando por isso. Eu queria sair. Eu estava com tanto medo já, não queria ver mais nada. Eu só queria me ajoelhar num canto ou onde quer que fosse, e cair, e eu queria fechar meus olhos e não queria ver mais nada. Mas o que quer que fosse, controlava você. Eu era controlado para ver e para seguir em frente. Em nossas mentes carnais pensamos: ah, eu posso andar e lutar contra eles. Eu posso fugir deles. Não, não há onde fugir. Não há onde se esconder. E você não pode lutar contra essas coisas. Elas são 10 vezes maiores que você, 10 vezes mais fortes que você, e não há como você sair disso. Você sempre vai queimar. Há prisões lá, celas lá, assim como na prisão. E todos que estavam nessas celas são os que cometeram mais crimes, mais pecados em suas vidas. Eu também vi bruxos e bruxas mordendo sua carne, tentando beber seu sangue porque não há água lá. Eles pensaram: se eu morder minha carne, posso beber sangue. Então foi o que pensei. Mas essas são as palavras que me vieram quando vi bruxos e bruxas mordendo sua carne. Isso acontece porque, quando eles estavam na terra, eles sacrificavam humanos, sacrificavam animais e bebiam sangue e comiam a carne do sacrifício que fizeram. É por isso que eles estavam queimando e torturando, tentando comer sua própria carne. A sala da condenação. Enquanto eu continuava a avançar, passei por isso, e em cada cela lá, há diferentes bruxas e bruxos por causa do pecado. E você pode ver, havia uma velhinha lá, e ela olhou para a porta da cela e seu rosto estava mudando para pessoas diferentes. E foi isso que ela fez no mundo. Ela tentava se transformar em pessoas diferentes. E ela estava usando o poder de Satanás para destruir cristãos, para destruir as igrejas. Mas as celas são quase como prisões de apoio na terra. Bem, há muita coisa, porque você também comete um crime lá em cima. Não há diferença. Lá você comete um crime, e os demônios vão lá da mesma forma e te torturam e te queimam e fazem o que querem com você. E não há saída, não há saída. E eu continuei, enquanto eu continuava andando, cheguei a esta sala. Uma sala grande, feia, cinza escura. Mas você ainda podia ouvir esses gritos, todos esses gritos. E havia um caixão no meio, um grande caixão, preto. E havia demônios dançando ao redor desse caixão. E havia um buraco no meio do caixão, no centro do buraco, quase perto do coração. E enquanto eles dançavam, eles continuavam cantando: Nós te adoramos, Satanás! Nós te adoramos, Satanás! E eu podia ouvir música quase de rock and roll, assim como eu costumava ouvir Pink Floyd e Led Zeppelin e toda essa música de rock and roll, porque isso também é satânico. O rock and roll foi criado por Satanás. E eu não conseguia ouvir essa música, mas as palavras eram diferentes. Eles estavam adorando a Satanás, eles estavam dizendo: Satanás é nosso Senhor. Satanás é nosso Senhor. E enquanto a criança continuava andando em círculo nesta caixa, eles continuavam cutucando o buraco, cutucando o buraco, cutucando o buraco dia e noite. E eu podia ouvir alguém gritando e gritando e gritando e gritando. E havia um pastor lá, um pastor, porque ele estava roubando a Deus antes. Mas este pastor era reservado porque tinha uma casa grande, tinha Rolex grande, tinha carros. E porque ele estava roubando a Deus. Então essa foi a vida eterna deles lá, sendo torturados por esses demônios. Enquanto eu continuo passando nas cruzes que eu vi, havia muitas pessoas sendo torturadas, não apenas em suas partes íntimas por causa de masturbação e pornografia e seus desejos sexuais, mas também havia pessoas nas cruzes sendo torturadas, e esses eram os cristãos que eles chamam de hipócritas. E Deus não gosta de hipócritas. Eles estavam fazendo coisas não por causa do coração. Eles estavam fazendo coisas para parecerem bem diante das pessoas. Mas no fundo de seus corações, eles odiavam uns aos outros, como cristãos que se levantam de manhã e dizem: Deus, por favor, não deixe essa pessoa estar lá hoje. Sério, Deus vai ouvir essa oração? Deus é amor.
E para nós, cristãos, precisamos lembrar que não somos perfeitos, mas temos que fazer a coisa certa. Temos que amar. Temos que ter esse amor de Deus em nossos corações para podermos seguir em frente, para ouvirmos o que Deus quer que façamos. O amor é a chave. O amor é poderoso. O amor quebra as cadeias do inimigo. Deus criou nosso casamento para ser limpo e puro para Ele. Muitos cristãos que estavam se envolvendo em seus casamentos e depois se arrependiam. Muitas pessoas lá estavam gritando. E eles tinham o pior. Quer dizer, eles estavam realmente sendo torturados de muitas maneiras por causa das coisas nojentas que estavam fazendo em seus quartos, sexualmente com animais e tudo mais. E eu continuei. E continuei. Finalmente vi essa coisa aqui. Estou subindo essa colina. Eu vi todas essas cruzes, e o que me pegou foram os gritos e os demônios que eram tão gigantescos. E eles te veem do jeito que querem te aterrorizar, do jeito que querem apenas destruir sua vida. E até mesmo eu vi pais que precisamos disciplinar seus filhos para serem os sacerdotes de sua casa, a mulher orando em sua casa e para levar nossos filhos a Cristo. E eles não fizeram seu trabalho porque esse era nosso trabalho. Então, basicamente você está dizendo ao seu filho e sua filha, vão para o inferno, eu vou para o céu. Então, onde você acabou indo por não fazer a vontade de Deus? Não consigo ver mais nada. Eu só queria água. Eu só queria um pouco de água porque minha boca estava tão seca. E eu posso sentir o calor agora. Posso sentir o fogo enquanto eu subo essa grande, grande colina. Finalmente cheguei ao fim dessa colina e tudo se fechou atrás de mim. E estou lá parado e minha mente já está traumatizada. Já não sei o que vai acontecer. Tudo o que sei é que eu estava feliz por não estar vendo mais nada. E então, um grande anjo. Um anjo de 2,10 metros, um anjo lindo com grandes cabelos loiros, sem asas, apenas uma veste branca. O anjo tinha uma grande espada na mão e me chamou pelo nome. Ele disse, Mário, Mário. Ele teve que me chamar. 2 ou 3 vezes porque eu estava com tanto medo. Não queria mover uma mão porque não sabia o que iria me pegar. E eu olhei para ele. Ele disse, Mário, você sabe onde você está? E eu olhei para ele e disse, não. Ele disse, se hoje fosse sua hora, esta seria sua porção. É aqui que você passaria a vida eterna. Isto é o inferno. Ele disse, isto é o inferno. Ele disse, quem é o seu Deus? E eu disse, eu não sei. E lembro-me de 2 pessoas chamadas Rony e Mike. Eram os 2 cristãos que saíam do ônibus e iam buscar as criancinhas e nos levavam para a igreja. Ele veio até mim com a Bíblia e disse, olha, Mário, Jesus te ama. Era isso que eles me diziam. Então, uma pequena janela se abriu e eu vi os 2 vindo até mim. Olha, Mário, Jesus te ama. Quando eles disseram Jesus, a janela se fechou. Nova vida. O anjo falou comigo novamente e disse, quem é o seu Deus? Eu disse, Jesus. Ele disse, grida o nome do seu Deus. E eu gritei bem alto, Jesus. E ecoou pelos túneis, Jesus, Jesus, Jesus. Ah, foi aí que eu voltei para o meu corpo e abri meus olhos. E eu não conseguia respirar. Eu precisava recuperar o fôlego. E eu estava com tanto medo. Não queria sentar. Não queria fazer nada porque não sabia se essas coisas iam me pegar. Eu estava simplesmente com medo. As luzes estavam bem ali. Eu podia simplesmente acender as luzes, mas não conseguia me mover. Fiquei lá. Finalmente, sentei. Estava com a cabeça baixa, curvado, e a primeira coisa que me veio foi, Senhor, perdoa-me. E eu me ajoelhei e lembro disso. E eu levantei minhas mãos e disse, Jesus, por favor, perdoa-me por todos os meus pecados. Eu me arrependo. Eu me arrependo de tudo, Deus. Eu disse, não quero ir para esse lugar, por favor, perdoa-me. E então, naquela noite, lembro que acendi. Foi como um zumbido, ou um barulho de zumbido, dos meus pés, de dentro dos meus pés, subindo até a minha cabeça e saindo. E a partir daquele momento, 19 anos se passaram. Ele me libertou das drogas, do álcool, do tabaco, do pecado. Não somos perfeitos, ficamos aquém, mas uma vez que amamos a Deus, começamos a odiar o pecado, assim como Deus odeia o pecado. Ele te ama. É o pecado que Ele odeia.
Você já viu seu cachorro voltar para o próprio vômito? Você já viu um cachorro quando ele vomita e ele lambe o próprio vômito? Isso não parece nojento? É assim que Deus vê nosso pecado. É o pecado que ele odeia. Mas a partir daquele momento, Deus me libertou. E foi então que eu comecei a andar com o Senhor. Foi então que eu soube que eu tinha um chamado dele. Minha EQM, experiência de quase morte. Resolvi gravar um vídeo para falar sobre uma experiência que eu tive no passado com a morte. Eu tenho assistido alguns vídeos aqui no YouTube sobre esse assunto, de pessoas que também passaram por isso, né? Algumas relatam assim que a alma sai do corpo, ver uma luz vindo de encontro a ela e depois em seguida encontrar entes queridos ou ir para um suposto paraíso. Enfim, uma paz muito grande do outro lado. Comigo foi um pouco diferente. Eu não sei se o porquê, mas a minha experiência de quase morte não foi ruim. Ok? Vai deixar claro aqui, não foi ruim. E graças a ela, hoje, graças a essa experiência que eu tive, hoje eu acredito, ainda, mesmo me desligando da Congregação Cristã do Brasil, ainda acredito em Deus. Esse é um dos fortes motivos que me levaram a continuar acreditando em Deus. Não em Deus de templo, Deus de religiões, Deus italiano, Deus de Luigi Franciscon, o Deus do Brás. No Deus Criador do céu e da terra. Eu não tenho muita, assim, eu escutei muita coisa do outro lado, mas eu só vou relatar uma parte para vocês, ok? Lembrando, ninguém é obrigado a acreditar no meu depoimento aqui, ok? No meu testemunho, isso é um testemunho, né? Tá bom? Então, meus queridos, eu passei por depois de alguns meses que eu batizei na Congregação Cristã, ocorreu uma circunstância que me levou a ficar à beira da morte. Eu não vou falar quais, ok? Mas posso dizer para vocês, eu morri. O ancião da CCB foi no meu velório, mas não existia corpo. O corpo não chegou, porque na hora deles me colocar na urna, alguém mandou eu voltar. Ok? Até me emociono com essa história. Alguém falou para mim assim: volta. Não é o seu tempo ainda. Então, meus queridos, não sei por que eu resolvi gravar um vídeo sobre esse assunto. Então, quando eu me desliguei desse corpo, eu fui para um lugar que tinha muita paz, mas muita. E um silêncio, como se eu não tivesse ouvido, sabe? E fiquei por um período de tempo ali. Eu percebia que eu estava ali, né? Mas uma paz. Tem irmãos da CCB que conhecem esse meu relato. Falou assim que eu fui para o sono do justo. Bom, Deus o sabe, né? Então, um pouquinho antes de eu reencarnar, de eu voltar para esse mundo, parece bobagem o que eu estou falando, né? Eu escutei uma voz muito bonita. Uma voz começou a conversar comigo, falava meu nome e a seguinte mensagem:
assim, ó, pra mim. A voz lá do outro lado falava assim pra mim, ó. Aqui, você não precisa se preocupar com nada. Igual lá na terra. Aqui não tem conta de luz, nem de água, nem de nada. Aqui é paz. Aqui é vida eterna. Então, meus queridos, eu não via ninguém, mas ouvia. Não sentia o meu corpo. É como se eu não tivesse corpo. E um lugar de paz. Muita paz. Eu não vi ninguém sendo atormentado com o fogo do inferno, que nem está registrado nos relatos bíblicos. Eu estou dando testemunho do que eu passei. Então, meus queridos, teve um momento que essa voz falou assim para mim, ó, volta. Você vai voltar porque ainda não é o seu tempo. Então, meus queridos, a partir do momento que eu escutei essa voz, meus gatos aqui estão bagunçando aqui embaixo. Sabe quando a gente sonha que está caindo da cama? Aquela sensação de quando a gente está caindo da cama? Então, é como se eu tivesse aquela sensação de eu estar voltando numa velocidade muito grande e de repente entrar no meu corpo e os aparelhos que não tinham os meus sinais vitais começar sabe aquele barulhinho? Então, e o engraçado da história é que o ancião da congregação cristã foi no meu velório, mas não teve corpo. Talvez a Irmandade se antecipou, né? A Irmandade falou assim, um irmãozinho lá faleceu. Bom, a Irmandade pode ter calculado isso aí, mas Deus falou, Deus me devolveu a vida. Ok? A segunda a gente vai falar assim, você agora usa a sua vida para criticar esse sistema religioso. Então, esse meu relato é independente de religião. Lá do outro lado eu não escutei ninguém falando de congregação cristã, nem de pregação de palavra, nem de vestes, nem de nada. A mensagem que eu recebi é de paz. Aqui você não precisa se preocupar com nada. Aí a voz falava, né? Das minhas maiores preocupações. Então, você sofreu lá. Aqui você não vai sofrer mais. Olha que mensagem, que coisa linda. Então, tem dois motivos que me levaram... Depois que eu saí da CCB, tem dois fortes motivos que me levaram a continuar acreditando em Deus, mesmo saindo da congregação cristã. Porque a CCB, não quero usar esse vídeo para criticar ela, mas ela é uma fábrica de ateus. Ali é tanta decepção que a pessoa passa, tanta situação difícil que as pessoas até começam a duvidar da existência do Criador. Eu não, eu continuo acreditando. Depois disso aí, eu tive um encontro, entendeu? Eu vou fazer aliás, eu já fiz o vídeo contando um segundo relato meu do porquê eu ainda acredito em Deus, que é um testemunho, coisa mais linda. Eu não quero falar nada aqui que desvie o foco desse canal, ok? Eu recebi um chamado para ser uma atalaia, para desmascarar esse sistema religioso, mas assim, esse meu relato é verídico, tá bom, meus queridos? Vou ter que encerrar, os gatos estavam fazendo barulho. Um abraço.